Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos falar sobre o Lula. O Lula que está em pauta, né? O Lula que está jogando o nosso país na lata do lixo. Então a gente vai falar sobre as atitudes do Lula depois desse tarifaço de 50% e o Congresso está revoltado. E eles veem uma brecha aí para pedir o impeachment do Lula. Vamos entender melhor essa notícia, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Então, após tarifaço de 50%, Trump, né, o Congresso já vê caminho para impeachment do pudim de pinga. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto gerou uma repercussão forte no Congresso e o cenário político-econômico brasileiro. A medida anunciada oficialmente nesta quarta-feira foi acompanhada por críticas diretas ao governo do presidente eleito pelo TSE, Inácio, o que ampliou tensões diplomáticas e provocou reações imediatas no Congresso Nacional. Em carta enviada para o Planalto, o Trump enviou uma carta para o Planalto, diz que tem acontecido aqui no Brasil muitos ataques à liberdade de expressão, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro como vítima de perseguição política e que foi interpretado por parlamentares como um gesto simbólico de apoio à oposição brasileira. Com a entrada em vigor das novas tarifas, setores estratégicos aqui do nosso país, como o agro, a siderurgia, como eu venho falado para vocês, e o petróleo e derivados. O agro, né, a gente fala de agro, lembra para os Estados Unidos suco, carne e soja. Essa é uma porção do agro que responde a uma parte desse comércio com os Estados Unidos. A siderurgia, que já operam com margem apertada, as indústrias siderúrgicas aqui do país, inclusive as de Minas Gerais, né, já operam com uma margem apertada. O aço está bem caro aqui no Brasil. Aliás, o aço nunca foi barato, mas aqui no Brasil está bem caro. E o petróleo e derivados, eu já falei muito sobre o petróleo. Muitos falam que o Brasil seria autossuficiente em petróleo, mas não é. O Brasil produz um petróleo muito ruim, é um petróleo pesado, difícil de ser refinado. O Brasil não possui mais refinarias capazes de refinar esse tipo de petróleo, precisa de um maquinário especial e caríssimo. Então o Brasil vende com pouca margem de lucro esse petróleo para os Estados Unidos e recebe o petróleo refinado ou seus derivados já prontos, a maior quantidade também em nafta e base para a produção de plásticos e todas essas coisas. Analistas do setor avaliam que o impacto pode representar uma perda de até 8 bilhões de dólares por ano nas exportações brasileiras para o mercado norte-americano. Além disso, também tem risco do efeito inflacionário, né, sobre os produtos internos com a redução no ritmo do crescimento do PIB. Imposto é ruim para todo mundo. Eu detesto essa política de imposto. Para mim, quem pratica essa política de imposto são socialistas. O Trump lida muito bem com esse negócio de impostos. Ele consegue os seus contratos e seus negócios na base da taxação. Ele vem negociando assim a vida inteira. Quando não é imposto para países, são taxas e trocas monetárias que ele faz na vida privada dele, nas empresas dele, né? Então, para o Trump vem dando muito certo esse tipo de coisa. Deu certo em certa medida com o Canadá. O Trump, incomodado com o tráfico, né, nas fronteiras do Canadá com os Estados Unidos, impôs mais impostos porque só os Estados Unidos gastava para impedir esse tráfico de produtos ilícitos na fronteira do Canadá. Então ele impôs impostos maiores para o Canadá, porque afinal de contas ele está tendo um gasto maior em proibir esse tráfico na fronteira do Canadá. Então tem dado certo. O pudim de pinga, eleito pelo TSE, já preparou aí uma comissão
chamou o Itamaraty para discutir o problema da taxação, porque vai vir forte e vai bater forte. O Brasil já não tem muito lucro nas transações comerciais com os Estados Unidos e agora vem essa taxação que vai aumentar o preço dos produtos internos aqui. Talvez suco e café dê uma baixada porque o Brasil vai segurar um pouco dentro do país. Então, como vai ter bastante demanda, o preço abaixa um pouquinho. Líderes do Centrão, embora cautelosos, admitiram nos bastidores que o governo precisa apresentar uma resposta efetiva para conter o desgaste. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda não se pronunciou oficialmente, mas aliados afirmam que o tema já está em análise da casa. O pessoal colocou aqui Arthur Lira, mas é Hugo Motta. Se bem que o Arthur Lira ainda é o presidente da Câmara, né? Você sabe que o Hugo Motta é só uma marionetezinha, né? É um deputado que recebeu menos de 80 mil votos e está lá porque o Arthur Lira precisou sair, né? Acabou o mandato, então eles colocaram lá o poste do Arthur Lira, o Hugo Motta. A postura do Itamaraty nos últimos meses, marcada por aproximação com países do BRICS e críticas indiretas ao governo americano, é apontada por analistas como um dos motivos do endurecimento de Trump. E é lógico, o Lula quer substituir, como todos sabem, as transações em dólar por transações em moedas dos países que compõem o BRICS. O Trump já falou que vai taxar todos aqueles que tiverem negócios e relações com o BRICS. É muito complicado essa negociação dos governos entre moedas originais, porque no fundo você tem que usar o lastro. E o lastro mundial para a paridade das moedas é o dólar, ou o euro, ou o ouro. Então tem que ter uma base para você nortear as suas negociações. O mercado precisa ter uma base. Assim a gente não sabe quem é que tem a moeda mais forte, como é que você vai fazer essa paridade de moeda calculando o valor do produto ou do serviço que você vai prestar. Então é um negócio muito complicado. O Lula vai tentar agora evitar o avanço da crise, vai chamar o Ministério das Relações Exteriores, vai precisar do pessoal da área econômica e agora ele quer colocar na cabeça da militância, né, incutir na cabeça do pessoal que a culpa é do Bolsonaro, como ele sempre faz. A esquerda usa desse artifício de sempre culpar terceiros. Não fui eu, foi ele. Então, nesse caso, o Lula está culpando novamente o Bolsonaro, que é o cara que não sai da boca do Lula, né? O Bolsonaro. É culpa do Bolsonaro, é culpa do filho do Bolsonaro. Mas tenham claro que isso é culpa do Lula. Ele escolheu o lado errado, ele escolheu o lado do BRICS, ele escolheu o lado do eixo do mal. Então, estamos pagando por isso. Agora, botar a culpa no Trump, que o Trump é malvadão, o Tachad está fazendo isso. O Tachad está bravo, né? Porque encontrou um cara melhor de taxa. O Trump taxa melhor que o Tachad. Então o Tachad ficou bravo com o Trump, porque o Trump chegou por último e quem já estava taxando aqui era o Tachad. Então é isso, meus caros colegas. É o que a gente tem para hoje aqui nesse país. Um presidente anão, um anão diplomático, que não tem respeito de nenhum país. Inclusive a Rússia já tinha sido questionada pelo Trump por não querer usar o dólar como moeda para lastro mercadológico de mercadorias, né? E a Rússia falou assim que não. Eles nunca falaram nisso. Quem insiste nisso é o Lula. Então, o Putin já dedurou o Lula aí na rodinha. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.